நோக்கி அழைத்தவர் மத்தேயு 25:6 தேவனே. நள்ளிரவில் வந்தவர் என்னை நோக்கி அழைத்தவர் மத்தேயு 25:6 தேவனே. Sintam-se cumprimentados e saudações a todos os habitantes da Terra. Como de costume, temos trazido para vós temas pertinentes e temas de interesse a todos. Fiquem em sintonia conosco até o final desta live para que possa saborear as boas novas preparadas para a nossa geração. Para vocês que estão hoje pela primeira vez, não esqueçam de visitar o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixar gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. Não esqueçam então desse lado, não importa o lugar em que está, partilhe esta live com todos os seus amigos, conhecidos e familiares. Também participe desta live com seus comentários, as suas opiniões, assim como as suas questões. Hoje tenho convidados especiais para poder então nos saborear dessas boas novas preparadas para a nossa geração. Temos hoje um tema imperdível, tema este que carece, precisa da sua presença deste lado. Estou aqui com o pastor e também com o apóstolo para então responderem às nossas perguntas. Vou aqui saudar os meus convidados, começando mesmo com o nosso apóstolo. Saudações. Quiero agradecerte, querido hermano, por la invitación en este prestigioso programa. Estamos aquí, pues, muy agradecidos y estamos listos para poder, pues, aportar en lo que podamos para poder dar a conocer este glorioso mensaje de la hora del profeta de Dios Caco Filipe. Mi nombre es Daniel Nogales Zapata, soy apóstol y discípulo de un profeta vivo y estamos desde Monteagudo, Bolívia. Obrigado, nosso precioso apóstolo Daniel Nogales, da Bolívia, está conosco hoje para responder e esclarecer as nossas questões. Nosso pastor, e saudações. Saudações, muito boa noite a toda a audiência no Facebook. Boa tarde para os irmãos e irmãs aí da Bolívia. E também saudações ao apóstolo Nogales. E também agradecer pelo convite que o irmão Franco coloca-nos para poder apresentar esta mensagem tão da hora. Uma mensagem que é destinada a toda a humanidade. E estamos disponíveis, então, para esclarecer aquilo que vier em relação a este tema de hoje. Muito obrigado, irmão Franco.
Obrigado, nosso pastor, pela sua presença e sua disponibilidade. Obrigado também ao nosso apóstolo pela sua presença e disponibilidade. Permitam-me que eu saúde agora os nossos internautas que nos assistem. O nosso internauta fiel Ismael está em sintonia conosco, Geraldo Alfredo, Asa Vasco, a partir de Maputo, está em sintonia conosco, a Ângela, sim, está em sintonia conosco. Gersino Gomes também está em sintonia conosco. Adriano Cristóvão. Silva Paulino está em sintonia conosco. Adriano, a partir da cidade de Nampula ou de Nampula, está em sintonia conosco. Não esqueçam de participar e partilhar, portanto, desta live. Vamos então ao que nos interessa nesta live. Desse lado, não esqueçam, portanto, de estar em sintonia conosco até o final desta live. Também está em sintonia conosco a nossa internauta Liliana, não é? Deus vos abençoe por procurarem a salvação e a verdade. Vamos então procurar saber, para começar com o nosso apóstolo, como é que conheceu, viu e recebeu a mensagem que Deus deu ao profeta Caco Filipe e como está sendo o avanço da mensagem em geral em toda a Bolívia. Nosso apóstolo, tenha bondade. Bueno, este es algo muy especial. Creo que cada uno de los hermanos, hermanas, tienen su propio testimonio especial de su encuentro con la palabra viva. Pues a mí me ocurrió justamente cuando yo estaba explorando el Internet. Antes de que yo llegara al mensaje, era pastor evangélico acá en Monteagudo. Había levantado una congregación. Estuve 8 años enseñando la Biblia, predicando de Jesús de Nazaret. Pero en el Internet encuentro a alguien predicando algo muy opuesto a lo que yo siempre había creído. Un predicador del mensaje, y lo que me llamó la atención fue que dijo que la Biblia era un libro de historia. Entonces, de esa manera, yo tuve como un enojo hacia esos comentarios. Y me acuerdo que le escribí a este predicador y le dije que lo desafiaba a un debate para demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios y que él estaba equivocado. Y en el transcurso de averiguar más sobre la predicación de este personaje, voy a decir, de este discípulo del profeta, es que yo me introduzco en el mensaje y empiezo a averiguar quién es Caco Filipe y qué es lo que enseña. En todo en ese espacio de averiguar, para prepararme para ese debate, porque yo esperaba que responda para hacer ese debate, es que yo llego al mensaje. Y después de haber escuchado los audios, primero con el punto de vista de analizar los errores del mensaje según la Biblia, yo llego y concreto y entro al mensaje creyéndolo completamente. A las 1:30 o 2 de la mañana, algo por ahí, yo declaro mi fe solo en un cuarto y digo y menciono y digo que yo creo en Caco Filipe, que es el verdadero profeta que Dios ha enviado en esta generación. Desde ahí empezó este caminar maravilloso en donde estoy. Y decirles que, pues, hay más detalles de esto, pero, queridos, es algo maravilloso. Lo hice como sin saber casi a medianoche y lo hice solo y de ahí empezó esto. Es más o menos eso, mis hermanos. Y bueno, en Bolivia el mensaje está expandiéndose de manera constante, vamos a decir. Vamos a empezar nuevas misiones. Ahora actualmente hay 4 asambleas. Se proyecta una más que hay que trabajarlo. Y bueno, los hermanos, los predicadores, los pastores son muy valientes, muy esforzados, muy entregados. A medida de su tiempo, ellos lo dedican para vivir el mensaje
y también para declararlo como es el mensaje. También las hermanas, tenemos hermanas muy valientes que están también propagando este mensaje aquí en Bolivia. Así que eso podría decir de manera general y muchas gracias, hermano. Obrigado, nosso apóstolo, pelo breve e preciso esclarecimento de como conheceu a mensagem. Diz ele que era pastor da igreja evangélica já, e quando ouviu, portanto, sobre a mensagem na internet, não é, procurou também debater para compreender melhor ou para ser explicado algo parecido. E após isso, agora está na mensagem e a mensagem avança, já tem pelo menos 4 congregações na Bolívia, não é? E a todos os que acreditam na mensagem, portanto, na Bolívia, há muitos que se esforçam para poderem expandir esta mensagem para que ela seja conhecida. Deus abençoe a todos, portanto, que fazem este trabalho para a sua salvação e para que a mensagem seja conhecida em toda a terra. Nosso pastor, nos conte, portanto, um pouco de como conheceu a mensagem, quando conheceu e como está sendo, portanto, o avanço da mensagem em Moçambique. Bem, muito bem. Também de forma resumida, depois de tanta procura de busca de salvação, eu também fui cair numa igreja evangélica, onde também eu era um pregador, e o dono, então, o proprietário, o fundador daquela denominação religiosa evangélica, depois dele ter ouvido, ele foi o primeiro, né? Esse líder da igreja de denominação, ele foi o primeiro que soube sobre a mensagem do profeta Cacó Filipe, e eu não sabia que já há muito tempo ele sabia sobre o profeta Cacó Filipe. Então, neste dia, neste domingo, ele vinha pregar contra o profeta Cacó Filipe. Ele veio na denominação religiosa, começou então a pregar contra o profeta Cacó Filipe, falando de tudo sobre o profeta Cacó Filipe e encorajando as pessoas lá para não acreditarem neste profeta por ser um profeta falso. Então, curioso, eu quando ouvi sobre o profeta Cacó Filipe naquele dia, então eu fui à casa e fui buscar na internet quem era o profeta Cacó Filipe. Então, quando eu comecei a ler sobre o profeta Cacó Filipe em casa, eu já não fui mais para lá durante um mês, eu lendo, porque quando comecei a ler a mensagem, logo comecei a perceber, enquanto eu lia a mensagem, aquilo parecia que estava a encaixar algumas peças que eram quebra-cabeças sobre a minha mente. Então, eu lia e eu encaixava aquilo, estava a fechar alguns buracos vazios. Então, eu ficava com mais vontade de ler. Lia capítulo 1, tinha vontade de ler capítulo 2, vontade de ler capítulo 3. Eu já não dormia, escutava áudios e, ao fim, então, concluí que, afinal, ele mesmo é que era o falso profeta. Concluí que, afinal, ele mesmo é que estava a pregar contra Cacó Filipe e que era falso. Não é? E a sua mulher também é uma pregadora, e eu fui ter com eles para dizer-lhes que há uma mensagem do profeta e nós precisávamos de apresentar esta mensagem lá na sua denominação para os outros que estão lá terem conhecimento. Então foi quando ele me mostrou que ele já conhecia a mensagem há muito tempo e não queria saber desta mensagem. Então, apesar de tudo que eles tentaram fazer para desencorajar, trouxeram aqueles todos os versículos que eles sempre trazem, Gálatas 1:8, aquelas todas as coisas. Mas eu, como já tinha lido a mensagem, então eu fiquei, não voltei mais para lá, e só simplesmente disse à minha família, e sentamos em casa. Eu, a minha esposa, as minhas filhas, nunca mais fomos para lá. Então foi assim que eu conheci a mensagem do profeta Cacó Filipe, e comecei a trocar algumas mensagens com o profeta,
Então, fui encaminhado para conhecer, então, o apóstolo Pedro Aleixo. Agora, em relação ao avanço também da mensagem do profeta Cacó Filipe, em Moçambique, a mensagem está a avançar. Em Moçambique estamos mais de 60 ou 70 congregações. Todas as capitais provinciais já têm a mensagem. Muitos distritos, até localidades, a mensagem está avançando e esperamos que todos os filhos de Deus, eles receberão esta mensagem antes da sua morte. Então, é mais ou menos isso, meu irmão Franco. Obrigado, nosso pastor, pelo breve e preciso esclarecimento sobre como conheceu a mensagem, como creu e também como está sendo o avanço da mensagem no país chamado Moçambique. Saudações ao nosso internauta Euclides pela sua presença, Murega pela sua presença, saudações ao nosso internauta Avelino, Paulo Américo, que nos assiste a partir de Inhambane, nosso Euclides, internauta Euclides nos assiste a partir de Maputo, Genito Lopes a partir de Alto Moloque, também o nosso internauta Hernani Aponte também está em sintonia conosco, a nossa internauta Beatriz está em sintonia conosco, também a nossa internauta Rosina Anastácio Aguiar, Vicente Maneca, Fred, Noé, Chico, Ange, Laércio Gonçalves, também está em sintonia conosco nossa internauta Rosita Alves. Deus vos abençoe pela vossa presença. Também está em sintonia Tonecas Vilanculo, que está a perguntar a partir do YouTube qual é a mensagem do profeta Cacó Filipe. Podemos já, por ser um internauta, vamos priorizar a sua questão para, no entanto, termos aqui, ele ter já o esclarecimento. Vamos mesmo começar com o nosso pastor, visto que ele escreveu aqui em português. Nosso pastor, qual é a mensagem que o profeta Cacó Filipe traz para toda a terra? Bem, em suma, o profeta Cacó Filipe traz uma mensagem para a restituição, porque no dia 24 de abril de 1993, o anjo e o cordeiro que lhe apareceu disse-lhe que da mesma maneira que Maria concebeu milagrosamente, da mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação do mundo, tu também tens recebido as palavras de vida eterna. Pregarás aquilo que não conheces, para que todo aquele que creia tenha vida eterna. E tudo aquilo que Deus deu e o diabo tirou, tem sido restituído a si. Então, ele é o mensageiro escravo do Senhor Jesus Cristo, um profeta para cumprimento da profecia de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. E a sua mensagem resume-se em dizer-nos que os espíritos que animam os líderes religiosos, que as pessoas pensam que são espíritos santos, então são espíritos do diabo. Então, o diabo hoje modernizou a sua forma, é o fundador de denominações religiosas, ele levou as Bíblias, está a fundar a igreja, então todas as denominações religiosas são redes de pesca do diabo Satanás para levar a humanidade, então, para o inferno. Então, toda a terra deve receber o batismo da restituição em nome de Jesus Cristo para poder ser liberto de todos os demônios que estão hoje a possuir a humanidade de diversas formas. Então, para conhecer ela, a mensagem toda, precisa de baixar o aplicativo Profeta Cacó Filipe, ou então encontre um discípulo mais próximo do profeta Cacó Filipe e ele poderá lhe esclarecer, então, em detalhes sobre a mensagem do profeta Cacó Filipe. Mas sublinhe que em toda a terra hoje, neste século XXI, o único profeta verdadeiro sobre a face da terra é, então, o profeta Cacó Filipe. O resto são iluminações do diabo Satanás para levar a humanidade para o inferno. E sem esta mensagem, não há salvação. Portanto, Cacó Filipe é o caminho, a verdade e a vida para Jesus Cristo nesta geração.
que Jesus Cristo, que é o próprio Deus, então, enviou Cacó Filipe como seu escravo nessa geração. Então, é mais ou menos, resumidamente, essa resposta que eu posso dar a este companheiro que questiona sobre isso. Obrigado, nosso pastor, nosso internauta Tonecas. Se você não tem ainda o livro do profeta Caco Filipe, é só entrar no Play Store ou App Store e pesquisar o profeta Caco Filipe e baixar o livro no seu celular, ou então entre em contato conosco, mande uma mensagem nesses contatos que estão passando no rodapé do seu dispositivo para que seja dado assistência e oferecido gratuitamente o livro físico do profeta Caco Filipe. Ok. Nós estamos aqui para falar exatamente do branamismo, mas visto que os dois convidados que tenho aqui estavam mesmo eram evangélicos e não branamistas, nenhum deles foi branamista, então as questões vão mais tender para os evangélicos do que para o branamismo. Podemos até reservar, portanto, as questões especificamente para os branamistas para uma outra live ou entrevista. Muito bem. Queríamos falar... Querido hermano, siga nomás con eso, no hay problema, vamos a responder. Obrigado, nosso apóstolo, pela disponibilidade. Muito bem, então vamos continuar com o nosso tema de branamismo. Ok. Nosso apóstolo Daniel Nogales, a partir da Bolívia, está aqui para esclarecer também as nossas questões, junto com o nosso pastor Carlos Ofinar, de Moçambique. Nosso apóstolo, o que é o branamismo? A pergunta mesmo número 1 da nossa entrevista, o que é isso de branamismo, para que toda a terra possa compreender sobre o branamismo? Tenha bondade. Bueno, el branamismo, como dice, pues es el origen de un istmo, ¿no? Pero vamos a ir al grano, vamos a ir directamente al punto, porque se puede hablar muchas cosas de esto, pero voy a decir esto. Escuchan bien, querido amigo. El branamismo, a todos aquellos que nos están oyendo, es una organización de demonios encarnados en la simiente de la serpiente, animadas por el espíritu de la bestia. Quiero leer esto, Cacú, capítulo 3, versículo 19. Escuche bien. La segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos, siendo la imagen del Vaticano, corrompió la tierra por medio de las iglesias protestantes y evangélicas, que son también la imagen del catolicismo. El conjunto actuó bajo la marca de la bestia, el espíritu que animaba antes a Babel y que fue transmitido a Babilonia, luego al imperio medo y persa, luego al imperio mundial griego, luego al imperio romano y a la iglesia, y la iglesia católica sale de Roma. De ahí este espíritu fue transmitido a Estados Unidos y a las iglesias protestantes y evangélicas para desembocar hoy en el branamismo. ¿Ve? El branamismo es pentecostalismo, y esto mismo fue lo que volvió al pentecostalismo con una fe apostólica. El branamismo es la cuarta bestia sin nombre, es un imperio que profiere grandes cosas y tiene mucho conocimiento y oye enigmas, es decir, misterios, según Daniel 12:4. Y también son los pies de hierro, de barro, a la cual Dios debe golpear primero. El branamismo son los ojos sobre el cuerno y sus dientes de hierro para moler a todo católico, protestante y evangélico que caería entre sus manos, pero no tiene larga vida porque la piedra blanca la golpeó. El branamismo es el nuevo nido de la apostasía cristiana. En la visión de del 24 de abril de 1924, el branamismo tiene una doble coloración. Es una simiente pentecostal y es la simiente palabra. Por eso fue identificada como la mestiza. ¿Ve? Todo esto es el branamismo, una organización de demonios encarnados en la simiente de la serpiente, y eso es lo que vemos hoy. Por tanto,
En simples palabras, eso es el branhamismo. Obrigado, nosso apóstolo, pelo breve e preciso esclarecimento sobre o branhamismo, que é, portanto, para os que não compreenderam, é a quarta besta, é, portanto, mais um ramo de Satanás que está, portanto, para enganar ou desviar a humanidade para o inferno. Não é? Houveram muitos reinos de Satanás e esse é mais um reino, portanto, de Satanás. Nosso pastor, os branhamistas, como fomos explicado aqui, portanto, são aqueles que seguem ainda a mensagem de William Branham. Os branhamistas alguma vez, essa é a questão número 2, os branhamistas alguma vez já estiveram, ou então já foram um povo de Deus, pois sabemos que Deus teve sempre o seu povo e Deus enviou lá um profeta para cada povo. E o branhamismo, portanto, esses branhamistas foram alguma vez um povo de Deus ou desde o princípio até ao fim é um povo do diabo Satanás? Não sou o pastor. Os branhamistas nunca foram um povo de Deus. É preciso perceber. Ser branhamista não é ser discípulo de William Branham. Ser luterano não é ser discípulo de Martinho Lutero. Ser wesleyano não é ser discípulo de John Wesley. Não é? É como ser um fariseu, não é ser discípulo de Moisés. Então, os branhamistas, estes branhamistas que nós vemos hoje seguindo a mensagem de William Branham, eles não conhecem, não viveram com William Branham. O profeta Cacó Filipe diz que cada profeta com seu lote. Então, o lote de William Branham estão aqueles com quem William Branham viveu. No lote de Martinho Lutero estão com aqueles com quem Martinho Lutero viveu. No lote de Moisés, com aqueles com quem Moisés viveu. No lote de Jesus de Nazaré, com aqueles com quem Jesus viveu. Falar de branhamista é falar de nazareno, é falar de metodista. Então, essas são organizações diabólicas, como o irmão Nogales estava a dizer aí, o apóstolo Nogales estava a dizer, que é uma organização satânica. E que o que acontece é que quando um profeta mensageiro morre, o diabo apodera-se da sua mensagem para criar organizações diabólicas. Porque enquanto o profeta está vivo, o diabo não tem como hibridar esta palavra, porque o profeta está vivo. Hoje o diabo não tem como pegar a mensagem do profeta Cacó Filipe para criar uma organização, porque o profeta Cacó Filipe está vivo. Mas quando um dia o profeta Cacó Filipe não estiver sobre a terra, então haverá um grupo que vai criar uma organização para então seguir a mensagem de Cacó Filipe, enquanto mesmo nem conheceu, nem viveu com o profeta Cacó Filipe. Então, os branhamistas nunca foram um povo de Deus. Porque em Oséias 12:14, ele diz, por um profeta, Israel tirou o povo do Egito. E por um profeta, Israel foi preservado. Então, estes branhamistas são os que rejeitaram a noção de profeta. Eles rejeitaram que um verdadeiro povo de Deus deve viver seguindo a mensagem do profeta vivo da sua geração. Então, os branhamistas não são povo de Deus, nunca foram povo de Deus, mas os discípulos de William Branham, com quem Branham viveu, estão no lote de William Branham. E até porque William Branham foi um verdadeiro e autêntico profeta que profetizou também a vinda do profeta Cacó Filipe. Não é? O profeta Cacó Filipe foi profetizado pelo, profeta William Marion Branham. Então, esta é a resposta. Os branhamistas
nunca foram povo de Deus, nunca serão um povo de Deus, sempre serão demônios, e a quarta besta, portanto, que nós podemos ver nesta geração para simplesmente cumprirem a sua profecia. Então, é mais ou menos isso, meu irmão Franco. Obrigado, nosso pastor, pelo esclarecimento. Quero aqui saudar o nosso internauta Eduardo pela sintonia, nosso internauta Joaquim Citole, Emílio Matzinha, Acho Emílio, William Patrick, Assa Vasco, também Mercedes, Claudina, Isabel Macapuli estão em sintonia conosco. Está aqui para o nosso apóstolo uma questão, uma pergunta na tela do nosso internauta William Patrick. Não sei se consegue aí, apóstolo, ler a questão que está na tela. Tem uma pergunta mesmo na tela aí, para que o nosso apóstolo possa esclarecer o nosso internauta William. Enquanto isso, respondendo também à questão do nosso internauta William, também o nosso apóstolo vai responder aqui a terceira pergunta, não é, da nossa entrevista de hoje, que diz: qual é a causa da divisão, separação e ramos no branamismo? O que está a causar, portanto, essa separação, essa divisão? Porque nós encontramos que uns batizam em nome de William Branham, outros adoram William Branham, outros acreditam que o tempo de William Branham passou e hoje estamos na era da noiva. Outros, há muitos ramos, ismos, blocos, separações, crenças diferentes entre os branhamistas. Qual é a razão dessa separação, dessas divisões todas? E enquanto isso também poderá esclarecer a questão do nosso internauta William que está na tela. Nosso apóstolo, a bondade disso. Bueno, inevitablemente ocurre la división por la falta de la presencia de un profeta vivo. Voy a leer esto en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Aunque esto se ha ido repitiendo en todas las generaciones, vamos a ver lo que Pablo ya profetizó también a su generación tras su partida. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. En cada tiempo y en cada generación, cuando el profeta de Dios abandonaba la escena, cuando el profeta moría, inevitablemente ocurren las divisiones. Es lo mismo cuando nuestro profeta vivo, Cacufili, también abandone la escena. Es imposible que el cuerpo permanezca en la unidad, porque solo a través de un profeta vivo caminando en esta tierra debajo de este sol hay garantía de unidad, porque Dios está presente. Por eso es que cualquier religión va a empezar a florecer después de la muerte del profeta. Así como decía nuestro pastor, muere Martín Lutero, nacen los luteranos. Inclusive murió Pablo y nacieron los paulinos. Siempre tras la muerte de un profeta empieza a haber inevitablemente descomposición del cuerpo, vamos a decirlo así, y empiezan a salir religión 1, religión 2, religión 3, como el caso de los branhamistas, que tienen divisiones como la piedra angular, los que siguen a Soto Santiago, los 7 truenos, los reformistas, los del caballo blanco, los conservadores, los del rapto, los ministerios, el ministerio quintuple, los ministerios de la cinta, otros, en fin, hay un montón de divisiones y inevitablemente esto ocurre porque no hay un profeta vivo. Porque si hubiera un profeta vivo, esto no podría pasar, porque Dios guarda a su pueblo. Entonces, vemos todas estas divisiones, todo esto, inclusive que el mismo profeta William Branham profetizó que iba a ocurrir. Por eso él siempre dijo: mirad al que viene adelante, porque yo no voy a responder de atrás ni de adelante, sino de esta generación. Por tanto, es inevitable que pues hayan estas divisiones
en esta religión de demonios llamados branamistas es inevitable, pero es una consecuencia de la no presencia de la vida del profeta vivo, igual que un cuerpo se va descomponiendo en partes, se hincha el cuerpo y aparecen gusanos, y eso es tipo de los demonios. Por eso todas estas divisiones que tienen los branamistas simplemente son efectos de un cuerpo que está en putrefacción, nada más. Y bueno, respecto a al comentario, como dice, ¿cómo habéis recibido el mensaje del profeta Cacufilí? ¡Oh, lo recibí! Una noche, un día, así como decía el pastor, cuando empecé a escuchar este glorioso mensaje, que primero ya dije que esto fue por el asunto de enfrentarme a ese predicador. Empecé a escuchar Cacú 1 y todavía tenía preguntas, Cacú 2, Cacú 3, Cacú 4, hasta Cacú 12, ya quise escucharlo. Y llegué a Cacú 75 y no pude soportar esta palabra maravillosa que llenó mi corazón. Y a la 1 y tanto de la madrugada declaré que Cacufilí es verdadero profeta para toda la tierra. ¿Y qué más puedo decirte, mi amigo? Aquí me ves. Y eso no sé si respondería. Los ladrones en la mies del país del apóstol. No entiendo eso. ¿Qué significa los ladrones en la mies del país del apóstol? No entiendo eso, pero sí, le digo, si no es creyente, Williano Prateque, escucha los audios con buen espíritu, y si eres de la simiente de Dios, pues no vas a poder escapar de esto. Esto sería, mi hermano. Obrigado, nosso apóstolo, pelo esclarecimento. Disse aqui, em suma, que é inevitável que após a morte do profeta mensageiro de Deus haja, portanto, divisão. Essas divisões nas religiões, esses ramos que vemos no branamismo, é mesmo por causa da ausência do profeta mensageiro de Deus, não é? Logo que o profeta parte, logo que o profeta termina a sua missão, aí tem havido, portanto, divisões, separações, desentendimento, como também leu aqui algumas referências bíblicas que surgiriam, portanto, no meio do povo, pessoas que iriam lá não teriam pena com o rebanho. E é mesmo isso que foi aqui explicado, e também disse aqui que no princípio recebeu esta mensagem e para debater e confrontar com o pregador, e após ser dado a mensagem, leu aí Cacú 1, Cacú 2, até 75, assim em diante, e ele percebeu, não suportou, conseguiu perceber que, portanto, Cacufilí é o único e verdadeiro profeta de Deus para esta geração. É mesmo, em suma, isso que o nosso apóstolo acabou explicando, não é? Nosso internauta Pércio, a partir de Inhambane, está em sintonia conosco. Nosso internauta Jorge Elias Paulo Américo está a perguntar o que é clamor. O que é o clamor? Enquanto o nosso pastor responde essa questão do nosso internauta Paulo Américo, o que é clamor, talvez completar o que é clamor da meia-noite, assim poderia estar completa a questão. Também poderá responder a nossa questão 4, número 4, que diz o seguinte: os filhos de Deus que se encontram no branamismo, não é? Temos a certeza que lá no branamismo há filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Mas, portanto, é possível que haja filho de Deus dentro do branamismo, estando perdido lá, sem onde ir ou sem, pelo menos, perceber algo que está acontecendo. No entanto, os filhos de Deus que se encontram lá no branamismo, o que devem fazer para encontrar e servir o verdadeiro Deus? Para encontrar e servir o verdadeiro Deus. O que os filhos de Deus que estão lá no branamismo devem fazer, nosso pastor? Muito bem. O que é que devem fazer aqueles que estão no branamismo como filhos de Deus para serem salvos? É simples. É só cumprir as palavras de William Branham. É só obedecer às palavras de William Branham. Os filhos de Deus compreenderam bem melhor William Branham.
os filhos de Deus que estavam no branhamismo, que compreenderam realmente o que William Branham foi, já saíram do branhamismo para seguir o profeta vivo da sua geração. William Branham disse que quando um profeta vem, prega a sua mensagem, este profeta morre. E vocês ficam criando organizações. Mas o que estão a fazer? O homem já morreu. Então, o que vocês fazem com as organizações? Então, William Branham diz, não guardem para, não é? Amanhã, o que você comeu hoje, o que está podre, não deixe para amanhã. Amanhã virá uma outra comida. O outro maná fresco. William Branham disse o ministério sobre a tenda. E ele disse, aquela luz que está ali, disse que vou encontrar lá na tenda. O que é tenda? Onde é que se pode encontrar a tenda? Não é? São nas pequenas casas de África. E é preciso ser humilde para entrar numa tenda. Um homem que não é humilde não vai entrar numa tenda. William Branham falou da interpretação da pedra branca. Você precisa hoje vir a Cacau Flip. Aquele que Branham disse, fiquem à espera para poder ele, aquele que virá interpretar aquilo. O que aconteceu na visão? Quando William Branham curvou, passou, eles começaram a seguir. Em vez de ficarem à espera da interpretação da pedra branca, eles curvaram, começaram a seguir Branham. São os branhamistas. Mas aqueles que são filhos de Deus ficaram à espera dessa interpretação. E eles virão. Aqueles que são filhos de Deus, eles estarão no ministério sob a tenda William Branham hoje numa nova forma para cumprir o clamor da meia-noite. Porque William Branham disse em 1963 que faltam 3 minutos para o clamor da meia-noite. E ele mesmo disse, 3 minutos significa 30 anos. De 1963 até 1993, que o anjo Cordeiro chegou, são 30 anos. É cumprimento da palavra de William Branham, está tudo em ordem. O que é que os filhos de Deus devem fazer que estão no branhamismo? Devem cumprir as escrituras. Jesus Cristo disse em Mateus 10, 41, aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E o que estão lá devem fazer. Em João 13, 20, em verdade vos digo, aquele que a mim recebe, não é? Aquele que recebe aquele que eu envio, a mim me recebe. Aquele que rejeita aquele que eu envio, a mim me rejeita. É o que eles devem fazer. Seguir aquele que Deus enviou hoje. Em João 6, 28 e 29, Jesus Cristo diz, a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. O que os branhamistas devem fazer é procurar quem é que Deus enviou hoje. Porque a salvação é somente por um profeta mensageiro vivo. É isso que eles devem fazer para poderem ser salvos. Porque é por um profeta que um filho de Deus é salvo. Não é por uma denominação religiosa. Não é por uma organização religiosa. Não é por ser católico, protestante, evangélico ou branhamista. Jesus Cristo não morreu na cruz para você ser católico, branhamista, protestante, evangélico. Não. É para você ser discípulo. Jesus disse, façai discípulos. Não disse, façai denominações religiosas. Então, é isso que os filhos de Deus que estão no branhamismo devem fazer. Devem obedecer às palavras de William Branham e procurar a profecia de William Branham que apontava sobre a vinda do outro homem, que este homem está hoje sobre a face da terra, que então o profeta Cacau Flip. Mas se vocês perderem a noção de profeta, então Deus vos envia o espírito de erro e vai vos seduzindo com a coluna de fogo, que cada um deles tem a sua coluna de fogo,
como sedução do diabo Satanás. É isto que eles devem fazer, meu irmão Franco. E então, em relação à pergunta aí do outro que fala sobre o clamor, não é? O que é clamor? O clamor é um grito, não é? Agora, nesta mensagem, aqui estamos a falar do clamor como esta mensagem. Porque Mateus 25:6 diz, à meia-noite ouviu-se um clamor. Então, isso equivale a dizer que no meio da África, no meio da raça negra, ouviu-se uma mensagem. Não muitas mensagens, não são muitos clamores, não. Um clamor no meio da África. Então, o clamor é uma mensagem, é a mensagem, então, que nós temos hoje. A Bíblia toda fala de vários clamores. Em Josué 6, a Bíblia fala de que depois de 7 voltas no muro lá de Jericó, houve um clamor. E este clamor para derrubar o muro de Jericó, não é? Então, o clamor é um poder. E é um poder de libertação e, portanto, de destruição ao mesmo tempo. E é isto que nós podemos entender como clamor, então, da meia-noite, que é a mensagem do meio da África por um negro para a apresentação, então, da noiva ao Senhor Jesus Cristo, que virá para arrebatar a sua igreja. E este clamor, este homem que clama, então, é Cacó Filipe. Assim como João Batista era a voz que clama no deserto, Cacó Filipe é a voz que clama à meia-noite. Então, é mais ou menos isso a questão sobre o clamor desse companheiro aí. Obrigado, nosso pastor. Não esqueçam desse lado partilhar esta live aos vossos amigos, conhecidos e familiares, para que eles também possam, em primeira mão, saborear das boas novas preparadas para a nossa geração. Estamos aqui com convidados espetaculares que estão aqui esclarecendo com todos os detalhes possíveis as nossas questões. Também vocês participam dessa live com seus comentários, questões, assim como opiniões, não importa o lugar em que vocês se encontram. Estamos exatamente correndo para a fase final da nossa entrevista, da nossa live de hoje, acerca do branamismo. Vamos aqui pedir mais uma vez que o nosso apóstolo Nogales possa aqui nos esclarecer a quinta questão, que é Deus pode guiar um povo, ou então o seu povo, por um profeta morto ou por um livro sagrado? Deus alguma vez já guiou o seu povo por um profeta morto ou um livro sagrado? Ou então ele pode fazer isso, nosso apóstolo? E no final da resposta dessa questão, dessa pergunta, peço para trazer também as últimas considerações acerca do branamismo. Tenha bondade. Bueno, la respuesta es sencilla. Dios nunca, y voy a tener que repetirlo así, nunca guió a un pueblo vivo por la historia, por libros, por cadáveres de profetas muertos. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Siempre Dios guió a su pueblo por medio de un profeta vivo con la palabra original. Pero un poco como se trata de los branhamistas, voy a leer algo que William Branham dijo. Una super señal el 24 de junio de 1962. ¿Qué dice? Escuche bien. Uno de los días vendrá un profeta que predicará la palabra original. ¿Qué quiere decir original? Pues es Dios. Esa palabra es Dios, porque no hay más original que Dios. Ustedes hablan de mí que les hablo de llevar cabellos cortos o algo así. Esperen a lo que encuentren, esperen lo que escuchen. ¿Piensan ustedes que le doy muy duro a la organización? Esperen que aparezca. Él restaurará todos los años que se comió la oruga.
será un mensaje lo que saldrá. La palabra original es Dios. Ahora, voy a leer otro pasaje de William Branham que declaró en preguntas y respuestas el 13 de enero de 1961, Jeffersonville, Indiana. En su párrafo 391 dice: pero desde niño siempre supe que había un Dios y supe que algo había pasado en mi vida, y eso es más allá de toda duda. Mis hermanos ven, pero déjenme decir esto, que si vendrá un mensaje y vendrá un mensajero, yo creo que si este ha de ser un hombre, entonces será alguien que vendrá después de mí. Después de mí. Ven, será, pero este mensaje que estoy predicando es el verdadero mensaje para este día. Y es el último mensaje. Ven ustedes, hermanos, lo que estoy haciendo, los estoy poniendo a ustedes, a todos ustedes, en el mismo lugar donde yo estoy, porque ustedes están igual tan metidos en esto como lo estoy yo. Ustedes son mensajeros de este mismo mensaje. Hermano branhamista, voy a decir en el tono de humano, ¿no te das cuenta que el profeta habla de que es imposible que el pueblo avance por la historia, por los escritos, aunque fueran hechos por profetas mensajeros? Dios nunca agarró la historia para avanzar a un pueblo que piensa, que vive, que respira, que tiene sentimientos, que tiene problemas, que vive en una realidad diferente. Dios siempre mandó la palabra justo a su tiempo. Cuán hermosa es la palabra a su tiempo. Entonces, es imposible, es una locura pensar que la historia puede dirigir a un pueblo vivo. Aún ni siquiera en la sociedad, en lo natural, podemos ver a un país que sea dirigido por un libro. Siempre hay un hombre vivo que está dirigiendo a los vivos. Dios le plació por siempre, por los siglos de los siglos, salvar a los vivos por medio de un vivo. Por eso, si no hay un profeta, todo lo que está dirigiendo esta organización, que ya está, ya dije, dividida por todos lados, son demonios, nada más. Eso sería, mi querido hermano. Obrigado, nosso apóstolo, pela presença e pelo esclarecimento. Esperamos nós que mais ocasiões haja, portanto, para poder, então, esteja sempre disponível para atender os nossos convites para poder aqui vir esclarecer a este povo que precisa da salvação. Não esqueçam também desse lado de seguir a nossa página do Facebook, assim como o nosso canal do YouTube, o Eco Franco. Nosso pastor, a última questão, como eu disse, estamos no finzinho da nossa sintonia. Apesar de ter mais de 10 pregações, mais de 10 brochuras, portanto, do profeta William Branham, que aponta, portanto, para o profeta Caco Filipe, para um outro profeta após William Branham, por que os branhamistas não podem compreender que Deus se deslocou para um outro povo e é junto do outro povo que eles podem adorar o verdadeiro Deus, nosso pastor? E também aproveite trazer as suas últimas considerações. Tenha bondade. Muito bem. Não compreendi exatamente a pergunta, mas eu penso que é para dizer por que é que eles não conseguem acreditar isso. Nós estamos em 2 Tessalonicenses 2:9 diz: cuja vinda é segundo a operação de Satanás, e com todos os milagres, sinais de prodígios de mentiras, com toda a sedução da justiça, para com que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por causa disso,
Deus lhes envia um espírito de erro, que eles acreditem na mentira, para que sejam julgados todos os que não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Então, todo aquele que tem prazer no pecado, ele é seduzido. Hoje, todo aquele que ama o pecado não compreende e não compreenderá o profeta Cacu Filipe. Então, eles devem deixar aquilo que a mensagem diz para que eles compreendam aquilo que um profeta diz, para que essa energia de erro, então, possa os largar. Muito obrigado, irmão Franco, por isto. Eu estive com Carlos Ofinar, discípulo do profeta Cacu Filipe, então, na cidade de Climane, Moçambique. Obrigado. Obrigado, nossos convidados. Estivemos aqui com o apóstolo Daniel Nogalha, a partir da Bolívia, também com o nosso pastor Carlos Ofinar, a partir. Hay un pequeño problema en el sonido. E Moçambique. Nós, sexta-feira,